Aí o Will Smith, né, que vem com as sucessões de fauna e fez o primeiro mapa da Grã-Bretanha. Vem o Lyon, que fez os princípios da geologia. Aí vem a evolução no século XIX e XX, né, o Charles Darwin, né, com a evolução biológica, a seleção natural. Aí começa uma grande questão aqui, depois nós já vamos voltar nela. A questão é o seguinte, quando o Charles Darwin coloca a seleção natural, qual era a forma de derrubar a teoria da seleção natural? Que é de mostrar que ela não existia. Os criacionistas, né, e o próprio Kelvin, que era um físico, né, ele era um físico, tinha conhecimento de física, e ele era contra a ideia do Darwin. E ele criou como é que fala? Uma teoria científica para explicar a idade da Terra a partir do resfriamento da Terra. E fez um cálculo, que a Terra não teria 10 mil anos, que teria por volta de 60 milhões de anos. Os 60 milhões de anos também derruba a teoria da seleção natural. A questão é o seguinte, o que eu quero colocar para vocês. Com o surgimento da teoria da seleção natural pelo Darwin, começa uma disputa muito grande para se determinar qual seria a real idade da Terra. Porque se comprovasse que era de 60 milhões de anos, você derrubava a teoria da seleção natural. Se você provasse que a Terra tinha centenas e centenas de milhões de anos, você colocava a teoria de seleção natural em evidência, né? Aqui, só para exemplificar, então, que o Hutton resolveu a questão de idade, resolveu e não resolveu, né? Ele simplesmente falou, não vou discutir isso daí. Não tem um início, não tem um fim. Ou seja, é um tempo muito grande, né? Bom, aí as taxas por evolução de espécie, o Lyon já tinha visto que para completa mudança de espécie, de moluscos, no caso, precisaria de 20 milhões de anos, né? E só para uma determinada série de moluscos. No Ordoviciano, que é um intervalo importante de tempo, né? 12 intervalos caracterizados por moluscos de espécie distinta, portanto, esse período, só um período geológico, representaria 240 milhões de anos. Quer dizer, os biólogos, os paleontólogos, já viam que para mudar as espécies precisava de muito tempo, né? O Cuvier também é um paleontólogo, via que tinha camadas que tinham ossadas de dinossauros, uns animais, depois mudava. Ele estabeleceu uma escala do tempo geológico, com base de vários pesquisadores, que em parte é a escala do tempo geológico que a gente utiliza até hoje. E as ideias do Darwin, né, vieram no sentido de que criou esse embate. E esse embate que está muito bem colocado naquele livro que eu dei a referência para vocês, que é o Tempo Geológico do Aischer. Quem tiver curiosidade, pega, está de uma forma muito didática apresentada. E aí, é interessante que nesse livro ele discute métodos, né, para datar a idade da Terra. Então, um deles era medir a salinidade dos oceanos. Ou seja, partia de um princípio de que os oceanos eram inicialmente de água doce, água não salgada. Aí você vê a taxa de salinidade que os rios vão levando de sal. Aí você vê essa velocidade, você calcularia a idade da Terra. Qual o problema desse princípio, dessa forma de datar a idade da Terra? Vocês acham que ela é adequada? É um relógio que não é contínuo. E a questão é o seguinte, gente, a salinidade também é uma questão discutível, né? O oceano não era de água doce e foi ficando salgado, né? E a taxa de salinidade se mantém constante, ela não vai variando. E tem lugar que, por exemplo, na foz do rio Amazonas, que vai muita água doce, é uma taxa. Lá no Mar Morto é outra salinidade. Então não é um princípio bom, né, para datar. Taxa de sedimentação, é a mesma coisa. Imagine a taxa de sedimentação na foz do rio Amazonas e na foz de um outro rio aí. Ou seja, o aporte de sedimento é muito variável. Quer dizer, mesmo o relógio não é um relógio que a velocidade dele não é constante. E outra, não só isso, um pacote sedimentar ele sofre compactação, mais ou menos. Então o que eles faziam? Ficavam medindo espessura de pacotes sedimentares, ver taxa de sedimentação, complicado. Mas você vê, era história no momento, todo mundo na Terra, né, os cientistas procurando saber, achar algum relógio, né, natural que permitisse determinar a idade da Terra. Até que o Kelvin, um pesquisador, um físico,
ele fez a determinação da idade da Terra, imaginando que a Terra começou com uma bola de massa, de temperatura, acho que 5.600 graus, fez um cálculo físico, e uma massa dessa de 5.600 graus Celsius, quanto tempo ela demoraria para esfriar e chegar na temperatura atual. E chegou um cálculo de 60 milhões de anos. Por muito tempo ela ficou sendo considerada. Qual é o que ele não conhecia na época? Por exemplo, a Terra está diminuindo temperatura, independente de discussão de atmosfera, que é outra discussão aqui, né? O planeta, a Terra, lá no interior, se pudesse pôr um termômetro em profundidade, a temperatura está diminuindo em questão do tempo ou não? Eles sabiam nesse grau geotérmico, que tinham as minas, que o calor aumenta pela profundidade. Só que ele partiu de um princípio que, naquele momento, a temperatura era produto do resfriamento. Agora é a pergunta que eu coloco assim, nos últimas centenas de milhões de anos, esse grau geotérmico e a temperatura no interior da Terra mudou ou ela se mantém, melhor, ela se mantém constante ou ela está variando? Está variando? Aí é uma questão, aí os pesquisadores foram lá, medem, que a questão é assim, qual é a fonte de calor no interior da Terra? O que gera o calor no interior da Terra? Que eles não conheciam, era o quê? É o magma, mas o magma tem calor por alguma... Qual é a fonte de energia? Elementos radioativos. Então, quer dizer, você tem um processo radioativo que gera calor, que mantém o calor da Terra. Então, essa hipótese do Kelvin não tem sentido. Só que na época ele não conhecia a radioatividade. E a descoberta da radioatividade tanto explica esses fenômenos, como passa a ser o quê? Em termos desse problema que a gente tem para determinar a idade da Terra. Ajuda ou não? A radioatividade foi o relógio que precisava. Qual é o princípio? Como é que a gente data as rochas? Esse é o próximo slide. A descoberta da radioatividade, né? 1896, um pesquisador achou que o urânio emitia misteriosos raios que ativavam placas fotográficas, né? Se ele soubesse na época que ele podia estar sendo sujeito a ter um câncer, ele ia ter mais preocupação com esses misteriosos raios, né? Bom, então aí ele calculou o calor gerado pelos minerais radioativos na crosta terrestre e mostrou que seria suficiente para alcançar a temperatura encontrada na superfície da crosta, né? Então eles determinaram que a radioatividade é a fonte de calor no interior da Terra, né? E o calor do Sol também por fusão nuclear. Mas o mais importante, gente, que se todas aquelas tentativas, taxa de salinidade, taxa de sedimentação e o resfriamento, como não funcionava, nós encontramos aqui um relógio ideal, porque esse processo de transformação de um elemento radioativo num outro elemento, aí ele é contínuo, né, e regular. É o princípio, tanto que alguns que não concordam com os processos de datação, eles questionam, que também não dá para provar isso, eles acham que ao longo da história do universo, essa taxa variou. Então ela não poderia ser utilizada. Mas é aquela história, o método é esse, é o que a gente utiliza, até que mostrem outro método melhor, é esse e está funcionando, né? Então é o princípio do decaimento radioativo que é utilizado para datar as rochas, né? E como é que a gente utiliza esse princípio para datar a rocha? Isso aí é até um desafio. Vocês estão dando aula a uma criancinha de 7 anos, a filhinha lá do Jean-Pierre, fala, pai, mas como é que data a rocha? Como é que você vai explicar para uma criança que data a rocha? Esse desafio a gente vai colocar constantemente para vocês que vão ser um educador em geociências, porque o papel do educador é pegar um conceito que é complicado e tornar ele fácil e sem perder a rigidez. Aí a gente é obrigado a fazer isso, a gente vai desenvolvendo algumas técnicas que a gente passa para vocês. Se você tem uma rocha que tem 100% do elemento pai ou elemento mãe, qual é a idade da rocha? É 0. Ela está formando. Aí você tem a meia-vida, né, que esse é o tempo. Aí põe de uma forma mais didática, assim, 100 anos, uma meia-vida, um elemento fictício. Aí você põe uma rocha lá que tem 50% do elemento pai, 50% do elemento filho. Qual a idade da rocha? 50 anos. Se ela tem 25% do elemento pai, aí tá certo, 75% do elemento filho, ela vai ter 100 anos. É assim, cada metade, meia vida, metade se transformou. No princípio do método, né, esse é o lugar aí que, tanto que às vezes até muda, né, tem alguns elementos químicos, alguns elementos radioativos que ao longo da história
das datações, ele mudou, que foi descoberto. Aí teve que refazer várias datações, né, vários cálculos de idade. Bom, então a questão da radioatividade apareceu aí como um método ideal, né? E aí como vamos proceder para determinar a idade da Terra? Tem um método, o que a gente vai fazer? Na verdade, assim, na época, talvez não tiveram essa ideia de começar a datar meteorito. Eles foram procurando as rochas mais antigas. E aí eu acho que ficou um sistema igual leilão, né? Determinou, ó, encontrou uma rocha de 1,5 bilhões de anos. Opa, é a idade mais antiga. Não, a idade da Terra é mais antiga que isso. Outro encontrou 1,8, aí vai, 1,9, 2, aí foi. Tanto que hoje, realmente, as rochas mais antigas estão por volta de 3,8, 4, bilhões de anos. E aí o que é mais interessante agora, que tem um conglomerado lá na Austrália, não é a rocha que tem 4,2 bilhões de anos. É um grãozinho de zircão que está dentro da rocha que tem essa idade. Então a rocha é um pouco mais nova, quer dizer, teve um granito que gerou esse zircão, como o grão ele foi retrabalhado e foi preservado nessa rocha, né? É o material mais antigo que a gente conhece. Então olha as concepções de idade nos últimos 350 anos, né, da história da geociência. Aquela datação lá do arcebispo, né, que dava por volta de 5.000 anos. O James Hutton, que teve uma sacada, eu achei muito esperta, né? Tem começo nem tem fim, não entrava nessa discussão. O Walcott, que tem uma ideia de 55 milhões de anos. E aqui é interessante que nós temos as grandes subdivisões das eras, né? O pré-cambriano, paleozoico, mesozoico e cenozoico. E o que chama a atenção aqui depois da descoberta da radioatividade, olha como a ideia do pré-cambriano, né, é de um intervalo de tempo muito grande. E, gente, isso aqui é outro problema que a gente encontra nos livros didáticos, quando põe o tempo geológico, eles nunca colocam o pré-cambriano com essa proporção. Porque, gente, nós temos aqui 4 bilhões de anos e apenas aqui 540 milhões de anos, né? Aqui acaba sendo mais destacado, né? Então essa é a concepção que a gente tem hoje, né, do intervalo de tempo da origem do planeta Terra. Então os grandes avanços, né? A ideia do atualismo, que foi lá com o James Hutton, aí vem a ideia da evolução biológica e seleção natural do Charles Darwin, a ideia da Terra, da idade da Terra pelo Kelvin, o Suez, a gente falou rapidamente, mas aí tendo fazer os cortes, né, as obras de engenharia, ele já começou a interpretar de que teria ocorrido no passado um supercontinente, que seria o Gondwana. Aí vem a concepção quase que da geologia moderna com o trabalho de Wegener, que ele interpreta de que todas as massas continentais já tiveram reunidas num planeta só e ele dá o nome de Pangeia. Pan quer dizer tudo, né? Geia, terra. Toda a terra numa massa só. Aí o Arthur Holmes com a idade da Terra e a datação de minerais por radioatividade. E isso aqui foi fundamental porque uma das grandes críticas à ideia do Wegener era explicar o que levava à movimentação das placas tectônicas. E essa ideia da convecção do manto, que isso é interessante também, que é uma ideia que também as pessoas aceitam porque não tem uma outra ideia melhor. Ou seja, se conhece mais do que nos outros planetas, do outro sistema, né, do sistema solar, do universo, do que ocorre, o que funciona no interior do planeta Terra em função da dificuldade. Então vamos ver como é que isso se deu, né? Então a teoria do Wegener, o Wegener era um meteorologista, né, balonista, alpinista. Isso aqui é uma das últimas fotos dele. Ele morreu Depois a gente volta na história da morte dele. Então, a questão é o seguinte, ele ficou encafifado e aí ele era um glaciologista também, estudava gelo, né? Eu acho que até isso ajudou, ele vê a mobilidade das placas de gelo, acho que ajudou ele a ter essa ideia, né, das placas, né, tectônicas. A questão, isso aqui é importante, por isso que eu coloco sempre, e vou pedir para vocês quando falarem teoria da deriva, colocar entre aspas, porque a ideia dele era que as massas continentais é que se moviam nos fundos oceânicos. E não é isso que a gente entende hoje. Você tem uma placa tectônica que é fundo oceânico e massa continental, e é essa placa que se movimenta, né? E por que ela se movimenta? Em alguns lugares que acontece. Você viu a aula do Wilson? Como é que é? Porque se está... porque senão a Terra está inchando que nem uma bexiga, né? Mas não é. Ela tem alguns lugares que ela cresce e outros lugares ela é destruída. Ele não tinha essa ideia.
Mas ele já tinha essa ideia de que as massas continentais estavam juntas e foram se separando. E o interessante é que o Francis Bacon e um outro pesquisador, o Francis Bacon em 1620, já estava encafifado com essa conformação do corte, né, do litoral da África e da América do Sul. Ele já imaginava que elas poderiam estar juntas. É interessante, isso vale a pena estudar, que a teoria dele, que foi por volta de 1910 que ele formulou, teve uma resistência na ciência assim brutal. As pessoas ficaram, e olha, não é muito antiga, porque aqui mesmo nessa escola, eu comecei a estudar em 1980, tinha professor que refutava a teoria da deriva continental. O que para vocês hoje é tão claro, tinha gente que não acreditava, isso em 1980. Né? E ela explicava várias questões. Uma delas até tem muito a ver aqui com o nosso continente, o Brasil, porque aqui ocorre um fóssil que é esse Mesosaurus, tem no museu, vocês vão ver, tem uma placa deles enorme, que é um lagartinho pequeno, e esse mesmo fóssil era encontrado lá na África. E apesar das dificuldades de locomoção, os pesquisadores se conversavam, mostravam, trocavam os espécimes, viam que era o mesmo fóssil aqui na América do Sul e lá na África. E um fóssil de organismo aquático que não teria condições de atravessar o Oceano Atlântico. Então eles imaginavam que a única explicação para ter esse fóssil dos dois lados do continente é que essas duas massas continentais estavam reunidas. E não só fóssil de mesossauro, de uns outros organismos e principalmente fóssil de planta. Porque um organismo você podia até explicar de alguma forma, boiando numa jangada, num coco, alguma coisa. Mas a planta fica mais difícil. E é interessante, parece que teve um congresso, tem esse trabalho aqui na Revista Brasileira de Geociência, que ela está disponível nesse site aqui do SBGEO, o volume 40, número 2. O professor Lavinia, ele discute essas ideias do Werner. Parece que foi feito um congresso para discutir e foi refutado todas as evidências que ele mostrava da deriva do continente. E aí eles explicavam esses fósseis através de pontes, existiam umas pontes de continente, arranjaram uma explicação lá para não justificar que as massas continentais estiveram reunidas. Né? E aí, ó, isso é uma das últimas fotos, ele sumiu. Ele estava numa expedição na Groenlândia e desapareceu lá. Até hoje não encontraram o corpo dele lá. Bom, então aí entrou nova polêmica. É interessante que quando tem o embate é até bom na ciência e é estimulado. Hoje, qual discussão científica que está na mídia e tá, não na mídia, até no meio científico? Qual? O aquecimento global, até o pessoal que trabalha na área não quer nem falar, eles não falam mais aquecimento, falam mudanças climáticas, né? Mas a grande discussão é que uns acham que a Terra está se aquecendo como um todo, na atmosfera, e outros acham porque como nós temos as eras glaciais, né, e ela é cíclica, nós estamos entrando numa era glacial de forma natural e o aquecimento causado pelo ser humano vai compensar uma coisa ou outra, ou isso é natural, e toda essa discussão. E isso é ciência, né? Acho que tem que ter um embate, tem que ter a discussão, né? Tudo mais. E aí começou, nessa época, o embate entre os fixistas. O professor Bley, aqui está na ativa, tinha uma época que ele era fixista, ele se considerava um fixista. Hoje ele se dobrou ao mobilismo, porque a questão é o seguinte, mesmo alguns pesquisadores que já acreditavam na tectônica de placas, deriva de gente, cuidado, eu até estava falando errado. Hoje a gente não fala a deriva dos continentes, é a mobilidade das placas tectônicas. Então a gente fala tectônica global. Falar em deriva de continente é errado porque não são os continentes que derivam. Só que na época não fosse um erro do Werner, né? É a concepção que ele tinha. E alguns acreditavam que o mobilismo, né, as placas tectônicas, funcionava só para o Paleozoico, Mesozoico e Cenozoico. Para o pré-cambriano, eram outros fenômenos. Então é a linha dos fixistas. Aí tinha umas teorias geossinclinais, uns termos que até hoje não se usa mais, né? Mas eu vivi essa transição, consegui ver, né? Então as evidências, e aqui é interessante, temos várias evidências da tectônica global. A descoberta do paleomagnetismo é fundamental, porque hoje, isso é um outro assunto de aula, dá para dizer assim, que uma rocha, numa determinada ilha, uma região, quando ela se solidificou, a posição que ela estava no globo terrestre, na latitude, examinando a orientação dos minerais magnéticos, né, no momento que ela se formou. Isso é o trabalho de paleomagnetismo. O estudo de oceanografia, topografia do fundo oceânico, que nós comentamos, né, no começo da aula, começaram a mapear o fundo do oceano, era um fim militar, mas começaram a ver feições que explicam zona de subdução,
cadeia mesoceânica. A geocronologia, né, a datação das rochas foi fundamental nesse processo. O geomagnetismo, né, o uso do magnetismo das rochas, principalmente o estudo da polaridade do campo magnético. E aqui, gente, tem um professor que está nativo ainda, o professor Cordani. Ele recebeu um convite para ir para a MIT em 1967 para fazer estudos de rochas aqui do Brasil e da África. Isso aqui gerou uma publicação na Science, que é um marco na história da tectônica global, né? Foi um estudo feito aqui. Isso aí deu a origem ao desenvolvimento de toda o Centro de Pesquisa Geocronológica, né? O começo da datação das rochas com esse estudo. E hoje nós temos aqui a escala do tempo geológico muito bem subdividida, com seus limites muito bem marcados e bem datados, né? Em função de toda essa evolução de conhecimento, né? O nome das eras e os períodos, né, também é base de estudos de paleontológicos, né, ou seja, o termo cambriano, ordoviciano, siluriano, carbonífero. Carbonífero lembra o quê quando vocês veem? Carbono. Então, é um intervalo de tempo que estaria representado por grandes depósitos de carvão, né? Foram grandes ocupações de florestas nas áreas continentais e que essas florestas depois foram soterradas e viraram grandes depósitos de carvão. Devoniano, na era paleozoica, um período geológico de grandes invasões de continentes sobre as áreas continentais. E grande parte desses nomes vem do Reino Unido e da Europa, né? Então, o Cretáceo aqui vem de uma região da França, o Jurássico da Alemanha, o Terciário lá do norte da Itália. Ou seja, isso mostra para vocês que grande parte da evolução das geociências, né, de forma natural, assim como a grande parte da ciência, teve parte no continente europeu, né? Você sabe como é que é feito o mapa topográfico? Faz ideia? Agora Oi? Não, você tem as coordenadas, mas vamos ver um mapa topográfico. Bom, isso aqui não é bem um mapa topográfico, mas ele representa em cores diferentes. Geralmente o mapa topográfico ele é o quê? Uma representação em planta, 2 dimensões, de algo que é o quê na realidade? 3 dimensões. Esse é um grande desafio que a gente tem. Isso aqui é um recurso, não é bem um mapa topográfico, mas é um recurso que com cores diferentes e um sombreamento, ele dá uma noção de altitude. Qual é a região aqui que seria com mais desnível topográfico? Essa daqui que eu estou mostrando ou essa aqui, ó? Essa daqui, né? Uma que está... Se não tivesse essa escala, só pela cor dá para perceber isso, né? Mas aqui coloca as cores, né? Quer dizer, aqui a menor altitude em verde, e quanto mais alto, aqui está no branco, não aparece, mas geralmente estão nessas altitudes aqui, né? Então são formas que a gente tem de pegar algo de 3 dimensões e representar em 2 dimensões. Olha aqui já chega a maiores altitudes, com a cor mais branca. Dá para perceber, né, claramente, né, que aqui é mais alto e aqui mais plano, né? Aqui um vale, né, uma bacia hidrográfica, né? Vamos já nos acostumando aqui com os pontos cardeais, né, norte, sul, oeste e leste. Ele aqui representa várias drenagens. E a partir dessa visualização e com cores e olhando aqui as altitudes, para onde que estão indo esses rios? Onde que está sendo a desembocadura dessa bacia hidrográfica? No sul aqui, ó. O sul é aqui, ó. Lá, ó, aqui, ó. Quais são as partes mais altas desse mapa aqui? Aqui, ó. Aqui, como é que chama essa parte mais alta? Aqui, hein? A cabeceira dos rios. Então, as drenagens aqui, ó, elas estão no norte, nessa porção aqui sudoeste, e os rios estão indo para... Desculpa, eu falei norte, o sul aqui, ó. O sul, sudoeste, e a drenagem está indo lá para o norte. Aqui estão as menores altitudes e as maiores altitudes estão aqui. Essa é outra forma de representar, em bloco diagrama, em 3D, né? Mas é um recurso que é bonito, é bom, dá para usar, mas é difícil de trabalhar, né, de mostrar. É um recurso visual apenas, né? Na verdade, o recurso técnico, né, mais preciso que a gente utiliza é trabalhar com as curvas de nível, né? A curva de nível é uma representação, né,
em planta das altitudes. Se você for andando aqui numa curva de nível, você vai subir ou descer na topografia ou não? Até boi e vaca sabe disso, né? Você olha que ela pega sempre a horizontal. Então, como é que você definiria a curva de nível? Como é que você daria uma definição de uma curva de nível? A curva de nível, na verdade, é o quê? Em termos geométricos. É um plano. A curva de nível é um plano? Geometricamente, aqui ela representa o quê? É uma linha. Curva de nível é uma linha. E é uma linha, e geralmente uma linha em termos de geometria é a intersecção de planos. Então, como é que você define a curva, a linha, essa linha? É a intersecção de qual plano com qual plano? A curva de nível é a intersecção de um plano horizontal com a superfície do relevo. Se você interceptar a superfície do relevo, você vai ter todas essas linhas, né? E aí, ó, isso daqui, ó. Então, uma linha, né, uma curva de nível, ela junta, também outra forma de definir, é uma linha que junta pontos de mesma altitude. Que se você percorrer uma linha, ela está sempre na mesma altitude. Por exemplo, essa curva aqui de 700 metros, se você percorrer aqui, você vai estar sempre na altitude de qual? 700 metros. Aí uma pergunta, você pode ter o cruzamento de uma linha de uma curva de nível com a outra? Não, é impossível. Então, a hora que você for fazer o exercício e cruzar, está errado. Porque é impossível isso no espaço, né? Olhando o mapa, olhando essa figura que não tem nenhum daqueles recursos coloridos, né? A gente sabe qual é a região mais íngreme. Essa daqui, ó. E aqui é mais plano. De 680 a 700, qual vai ser o desnível aqui, ó? 20 metros, né? Mas em relação à base? Não, assim, sempre essa altitude em relação ao nível do mar. Que aparece. Só que aqui esse desnível em relação a essa encosta, né? Aqui uma representação do que seria, né, isso aqui, essa figura aqui eu coloquei proposital. Você tem essas drenagens, e isso vocês vão ter que chamar a atenção, que a hora que você for desenhar, você vê que quando você está andando, imagina que você estiver andando, quem faz caminhada aí, você sabe que sempre na drenagem vai ter um entalhamento, né, que ela vai se aprofundar. Isso, a hora que você visualizar em planta, você vai ver que tem essa curva mais acentuada, sempre de forma até mais amontante. Então, isso você tem que ter um cuidado na hora que for desenhar a curva de nível. E aqui é interessante, o que são essas linhas aqui? A linha de drenagem é que as curvas de nível, elas interceptam, sim, as drenagens. O desenho, o exercício que tem para vocês, está representada a drenagem, então vocês vão desenhar as curvas de nível conforme a representação dessa drenagem. Gente, isso aqui é uma curva de nível, plantar em curva de nível. Como é que o agricultor faz isso daqui? Terraceamento, né? E como é que ele faz esse terraceamento? Você tem duas formas, até de uma forma prática, isso até se fosse fazer um terraceamento numa área pequena, o pessoal pega às vezes uma mangueira, pedreiro faz isso, com água, né? Então ele levanta a mangueira aqui, marca a mangueira com 2 risquinhos, põe uma fita crepe, eu coloco ela aqui, aí a pessoa com a mangueira, se ela for para baixo, o que acontece com a água que está na mangueira? Ela sai, né? Se ele for para cima, vai sair para cá. Então ele vai subindo ali, a hora que dá o mesmo nível, ele põe uma estaquinha e vai andando e vai pondo as estacas. Outra forma é um aparelho topográfico, que é o nível, né? Ele põe no tripé, ele coloca aqui, aí ele põe uma pessoa lá na outra ponta com uma baliza. Mas o nível, qualquer uma baliza, qualquer nível, aí a pessoa está mais para baixo, não, vai mais para cima, não foi para cima, não, vai chamando, parou ali, ele põe uma estaca. Aí ele vai estaqueando tudo, né? Vai colocando a estaca, vai pondo estaca, e aí o trator segue, está em curva de nível. Depois que fez as curvas de nível, não precisa fazer mais, é só se o tratorista for lá desmanchar tudo, tem que fazer de novo, aí é muito trabalho. Aí ele continua sempre plantando. E qual é a vantagem de se plantar em curva de nível? Porque o que acontece? Aqui você tem um sulco, né? A água ela vai escorrer, vai parar por aqui e vai se manter, né? Isso aí é fundamental como principal processo de plantação em curva de nível, né? E infelizmente a gente vê muitos lugares que o pessoal faz o contrário, né? Põe as plantas todas no sentido da declividade, aí acelera o processo. Os chineses, né, fazem aqueles terraceamentos, até o pessoal mais antigo já plantava em terraço. Gente, isso aqui que eu queria mostrar para vocês, o que então é a curva de nível. É uma linha
que é a representação, né, ou seja, a intersecção de um plano horizontal com a superfície do relevo. Então, a hora que você pegar uma montanha e interceptar com planos horizontais, a projeção, quer dizer, essa linha aqui vai formar esses círculos concêntricos. Então, a curva de nível é a projeção da intersecção da superfície do relevo com o plano horizontal. Gente, era isso que eu tinha que falar, de forma tentar resumir, né? Centenas de anos, né? Espero ter chamado a curiosidade de vocês, tenho os livros indicados, né? E eu sugiro que isso aí é um assunto legal, dá para se aprofundar, a gente pode discutir, tem muita coisa, principalmente essa questão, acho que se aprofundar a ideia do atualismo ou do uniformitarismo, o que cada conceito representa ou não, né? Leiam James Hutton, principalmente James Hutton, que eu acho que tem bastante coisa. Procure na internet, coloca lá, tem vários textos, figuras e tudo mais.